Boa noite aos irmãos que estão chegando agora. Bem-vindo, Ronildo. Está inteiro? Eva. Então, nós teremos agora... Estava esperando você chegar, viu, Ronildo, para a gente começar. Nós teremos... A reunião está a cargo, a palestra está a cargo do Hélio Tinoco, que é lá de Vila Velha, da União Espírita Cristã, né, Hélio? E ele vai falar a perda de pessoas amadas. Obrigado. Meus irmãos queridos e minhas irmãs da Sociedade de Estudos Espíritas, Irmão Tomé, companheiros que nos visitam pela primeira vez, alguém vindo hoje à nossa casa pela primeira vez, bem-vinda. E aqueles companheiros que nos vão ouvir mais tarde através da internet, votos de uma noite de muita paz para todos nós. Que os momentos que passaremos aqui, reunidos mais uma vez em torno da mesa do Evangelho de Jesus, possam contribuir conosco na nossa caminhada em direção à conquista de paz, de harmonia interna, de serenidade e da tão sonhada felicidade que é o grande objetivo de todos nós. Então, que os amigos espirituais presentes aqui, em especial os que coordenam essa reunião, possam, a partir desse instante, se utilizando de mim, falar aos nossos corações. Meus irmãos, o tema a ser abordado, perda de pessoas amadas. Daqui a 2 dias, não é? Na quinta-feira próxima, a sociedade organizada comemora o chamado Dia dos Mortos, finados. Existe em torno da ideia da morte algo bem estigmatizado, não é? As próprias cores da morte, roxo, preto, não é? As catatumbas, as sepulturas, os cemitérios mais antigos, algo assustador. Até as árvores dos cemitérios, né, eram de formato estranho. Ao longo da história da humanidade, nós viemos, cada um de nós, espíritos imortais que somos, desenvolvendo conceitos. Viemos aprendendo através das múltiplas experiências encarnatórias. Cada vivência nossa foi definindo para cada um de nós conceitos próprios e pessoais que muitas vezes não estão corretos, mas que são a nossa realidade, a nossa verdade. Esses conceitos somados formam um banco de dados, um sistema de crenças que nos impulsionam, que nos fazem seguir adiante ou não. Muitas vezes, meus irmãos, e é preciso que nós, seres racionais que somos e em evolução, é preciso, vez por outra, pararmos e questionarmos se a nossa crença está de fato correta. Nós nascemos para ser felizes. Fomos criados por Deus para evoluir, para encontrar paz, equilíbrio, para crescer, para termos um desenvolvimento, tanto intelectual quanto moral. Se a nossa vida caminha na direção contrária, algo está errado. E não no sistema, não em Deus. Muitas vezes, nossa própria crença limitadora que nos paralisa e não nos permite avançar. Dentre tantos conceitos, podemos pensar no conceito de morte. Qual será o seu conceito de morte? Falar de perda de pessoas amadas, a gente vai desdobrar isso rapidamente, mas é tentar trazer uma compreensão da morte, uma compreensão melhor da morte, porque a compreensão todos temos. Cada um de nós tem um conceito que leva a medo, que leva a incerteza, que leva a insegurança, mas eu imagino que ao longo das últimas encarnações, todos nós, de alguma maneira, guardamos no coração um certo pavor da morte. Essa noite, meus irmãos, será uma noite de revelações, baseada na doutrina dos Espíritos, para mostrar para a gente que a morte é algo natural e que a morte, muitas vezes, ela pode ser e deveria ser motivo de felicidade. A gente vai começar colocando essa cor roxa no fundo, mas acompanhem ao longo da explanação que essas cores vão mudando, até o momento em que a gente entenda, com o raciocínio aqui proposto, de que a morte não é, talvez, essa coisa tão assustadora, e tem o motivo de pensarmos que ela é, que a gente imagina ser. Avançando então, meus irmãos, eu quero começar trazendo a compreensão espírita
com relação à morte. Viemos aqui, nos reunirmos na casa espírita, e a doutrina espírita, de forma muito peculiar, tem uma vertente, ela tem uma linha de raciocínio doutrinário com relação à visão da morte. E é essa doutrina e essa visão que vamos apresentá-la aqui. No entanto, antes de começar na doutrina espírita, eu quero trazer uma fala do próprio Jesus, no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 11, versículos 25 e 26. Eu garanto aos companheiros que nós já vimos e já lemos esse versículo algumas vezes. No entanto, será que o entendemos? Diz assim o texto, palavra de Jesus. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crer, que vive e crê em mim, nunca morrerá. E termina o Nazareno com uma pergunta: crês tu isto? Crês tu isso? Meus irmãos, imaginemos então que a morte não existe, porque os que estão mortos em Jesus tornarão a viver. De que morte ele falava? De que corpo físico? De que vida ele falava? No mesmo instante ele diz que aqueles que estão vivos jamais morrerão. Trazia Jesus, meus irmãos, para cada um de nós uma visão amplamente espiritual. O discurso de Jesus, a proposta do Cristo, se pudéssemos ter a ousadia de resumi-la, Jesus veio para nos dizer da realidade espiritual. Nós somos espíritos, vivenciando uma experiência humana, mas somos espíritos. Toda vida material, tudo que é matéria, é perecível e tem um período de durabilidade. No entanto, o espírito é imortal. É esse conceito que o Cristo trouxe-nos quando apresentou no seu primeiro discurso, quando saiu pela Judéia dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Ele falava de um reino espiritual, dessa realidade que agora, no envoltório físico, nós não nos lembramos, mas que ao retornarmos à pátria espiritual, teremos plena convicção dessa realidade, de que somos espíritos. No entanto, o desafio prático da vida é compreender já e agora a vida futura. E compreendendo essa continuidade, que traz para cada um de nós responsabilidade de escolhas, possamos de forma madura e centrada optar dessa vez a favor de um novo conceito que me alimente esperança, me alimente otimismo, paz, e que contribua comigo para que eu caminhe em direção ao aperfeiçoamento moral. Então ele está dizendo: a morte não existe. Para a gente desenvolver esse assunto, meus irmãos, perda de pessoas amadas, o que é perda? Foi até o dicionário, diz que perda é se privar de alguma coisa. Diz ainda que perda é abster-se. Diz ainda que perda é extraviar. Com o conceito do dicionário, nós podemos concluir que existem dois tipos de perdas. A primeira delas, perdas permanentes. Vou dar um exemplo. Pegamos um ônibus, viemos uma viagem de ônibus, por exemplo, saindo de Salvador em direção a Vitória. Esse ônibus seguirá a viagem para São Paulo. Estou exagerando, né? Você veio num trecho e lendo um livro. Um livro que não é nenhuma raridade, um livro comum. E aí, naquela hora de tirar um cochilinho no ônibus, você colocou o livro naquela bolsinha ali na frente. Chegou em Vitória, você desceu, pegou sua mala e deixou o livro para trás. Quando chegou em casa, lembrou-se do livro. Valeria a pena tomar um táxi, ou um outro ônibus, ou tomar seu carro e sair correndo para alcançar aquele ônibus, quiçá a quilômetros de distância, para retomar o seu livro de volta? Não. Aquele livro é dado como uma perda permanente. Esse é um tipo. O segundo tipo de perda são as chamadas perdas temporárias. A maioria das perdas são temporárias. Por exemplo, compramos uma caixinha de pilhas para deixar de reserva, porque se o controle remoto ficar sem a pilha, não passamos os canais da televisão e guardamos numa gaveta. De repente, vendo televisão, o controle remoto para de funcionar. E vamos procurar as pilhas que compramos há um tempo atrás. Não a encontramos. Não lembramos onde guardamos. É muito comum que isso aconteça. Ou então confundimos a informação e não achamos. Conclusão, vamos até a padaria mais perto e compramos lá um jogo de pilhas novos e colocamos no aparelho e está tudo certo. Mas depois de alguns dias,
ou alguns meses, mexendo em outra coisa, encontramos aquelas pilhas. Elas de fato existiam, mas foram perdas temporárias. Meus irmãos, a doutrina espírita, ela é uma doutrina, acima de tudo, consoladora. É a grande função da doutrina espírita, consolar através da instrução. A tribuna espírita, esse espaço, esse momento que nós estamos tendo aqui, deveria sempre ser usado para trazer consolo e esperança de forma racional, a chamada fé raciocinada, aonde nós podemos, entendendo a vida, as circunstâncias, os fenômenos, nos posicionar de forma mais segura e obter resultados melhores quando, então, questionamos nossa própria crença e fazemos as mudanças que são necessárias. Se nós abríssemos esse espaço ali e criássemos entre perda de pessoas amadas e incluíssemos o temporário, nós já teríamos uma informação consoladora. Perda temporária de pessoas amadas. Meus irmãos, aqueles que nos antecederam no seu retorno à pátria espiritual não estão perdidos. Nós o encontraremos no futuro. Talvez nem sempre o futuro imediato, nem sempre após essa encarnação, mas inevitavelmente, em algum momento da história, mais para frente, nós poderemos encontrá-los. Eles, então, não significam para nós uma perda que efetivamente produz uma tristeza profunda, que gere um sentimento de extrema dor. Porque se pensarmos assim, nós apenas o perdemos temporariamente. Baseado nisso, meus irmãos, nós trabalhamos a questão das pessoas. Perdemos as pessoas. Quem são as pessoas? A doutrina espírita vai dizer que no primeiro momento, meus irmãos, nós somos personalidades. Nós, nessa encarnação, temos o corpo mais adequado para contribuir com a nossa evolução moral. Se nascemos homens ou mulheres, se somos pobres ou ricos, se estamos na família que estamos, com aptidões profissionais que sejam, todo esse conjunto sempre visará a melhoria moral e o crescimento do espírito imortal que somos. Essa personalidade é a que nós assumimos. No entanto, nós não somos uma personalidade. Nós somos uma individualidade imortal. Veja, meus irmãos, que está sendo construída, que está em construção ao longo de muitas encarnações. Então, algumas vezes, abrindo um parênteses rapidamente, o assunto não é esse, mas quantas vezes nós temos sido para conosco mesmos extremamente exigentes? Quantas vezes nós somos aqueles que nos autocriticam, que nos censuram, que muitas vezes até nos autopunimos, porque não compreendemos que estamos em construção, que estamos em obra. Assim, você vem vindo com o seu carro para cá e o caminho que você faz, de repente, encontra lá uma placa. O trânsito está sendo desviado, porque está sendo feita uma obra. Você toma um novo caminho, retarda um pouco a sua chegada, mas você não fica aborrecido, porque você sabe que aquela obra faz parte para amanhã e daqui a um tempo termos um circuito de trânsito melhor. Assim somos nós, meus irmãos. É preciso reconsiderar que somos seres que ainda somos falíveis. Cometemos erros. E não podemos nos censurar por conta disso e nem invalidar a nossa evolução. Eu posso garantir para os companheiros, sem conhecer a todos, que nós temos evoluído nos últimos tempos. Nós temos evoluído. Nós hoje, com certeza, não faríamos coisas que há algum tempo atrás fizemos com muita facilidade, com extrema facilidade. A evolução, ela vai refletindo. No entanto, muitas vezes é a minha falta de compreensão ou então a minha exigência descabida comigo mesmo de uma transformação radical que atrapalha o meu segmento no processo de evolução moral. Então, nós pensamos que somos individualidades imortais em construção. O que é que nós construímos? Acima de tudo, a nós mesmos, o reino de Deus dentro de nós, através do rever dos nossos próprios conceitos, e nessa noite, pela oportunidade que estamos tendo, com relação à morte. Mas seguindo, eu quero trazer a primeira base doutrinária espírita com relação à morte, para ampliar esse entendimento. Questão 196 de O Livro dos Espíritos, da primeira edição do Livro dos Espíritos, escrita, apresentada à Terra, apresentada à civilização, em 18 de abril de 1857.
Allan Kardec pergunta, ele faz um comentário, seguido de uma pergunta, diz assim: sabendo que os espíritos só evoluem através das tribulações da existência corpórea, então ele está afirmando, nós só evoluímos através das tribulações da vida corpórea. Há uma necessidade de encarnarmos. Meus irmãos, então encarnamos para ter tribulações, é isso? É assim que nós crescemos, é assim que nos fortalecemos. No momento que estamos, é esse o caminho. Assim como aqueles que frequentam uma academia. Primeira aula, primeiros dias, o professor coloca lá um determinado peso, determinada carga nos aparelhos. Mas à medida que você consegue desenvolver, eles vão ampliar, aumentar o nível de carga, aumentar o esforço. A vida é assim. São os esforços da vida que fazem com que o espírito imortal reflita a si mesmo e cresça e evolua. Mas diante da colocação podemos então, ele conclui dizendo, ele amplia dizendo, podemos concluir que a vida material seja uma espécie de cadinho ou depurador, por onde devem passar os seres do mundo espiritual para alcançar a perfeição? Veja, meus irmãos, a lucidez de Allan Kardec. Nós somos seres espirituais passando pela Terra num estágio necessário para desenvolver a valência do espírito mortal. O corpo que nós usamos, André Luiz vai chamá-lo de aparelho, numa linguagem bem linear. Um aparelho emprestado por Deus para ser utilizado pelo espírito mortal para angariar recursos morais no espírito imortal. Diante da pergunta, os amigos respondem a Allan Kardec: sim, é exatamente isso. Meus irmãos, não há dúvida, não há variáveis. A resposta é absoluta. Sim, viemos ao planeta para passar por dificuldades financeiras, familiares, físicas, ou quaisquer que sejam, para desenvolvermos o espírito mortal. Mas os amigos espirituais complementam a resposta dizendo: eles melhoram através dessas provações, evitando o mal e praticando o bem. Veja que é um binário de forças. Além de evitar o mal, é necessário praticar o bem. Recentemente eu ouvi um amigo meio aborrecido, com algumas decepções, ele me dizia: nunca mais vou ajudar ninguém. Se eu não puder atrapalhar, já está bom demais. Não é verdade, não é verdade. Nós aprendemos com a doutrina espírita que é preciso combater o mal e, além disso, trabalharmos no exercício do bem. Mas completa, porém, só depois de muitas encarnações ou depurações sucessivas e que se prolongam por mais ou menos tempo, dependendo dos esforços de cada um, é que atingem o objetivo desejado. Qual o objetivo? A perfeição moral, a paz interior, o equilíbrio, a felicidade. No entanto, ele pontua que são necessárias muitas encarnações. Aqui eu quero fazer um link com a ideia da morte. Meus irmãos, todos nós já morremos muitas vezes. Se estamos encarnados muitas vezes e nos habilitamos a estar no mundo de provas, expiações, regeneração, migrando aceleradamente, nós já morremos muitas vezes. Será como foram nossas mortes? Por exemplo, na Idade Média. Né? Muitos de nós foram enterrados vivos. Muitos foram colocados em calabouços e morremos de fome e os lagartos nos comeram. Talvez seja por isso que alguns tenham medo de taruíra ou lagartixa. As mortes sem anestésicos, sem remédios, sem produtos para aliviar a dor. Imagina, meus irmãos, não tinham antes os antitérmicos, não tinham os remédios para aliviar os sofrimentos. Nossas mortes foram muito dolorosas. Esse psiquismo que usamos agora guardou esse registro de morte. Então está explicado porque nós temos medo da morte. Faz sentido. Não era uma coisa boa morrer. Ainda não é hoje, mas não era uma coisa boa morrer. No entanto, hoje nós temos muito mais segurança nessa passagem de retorno ao mundo espiritual. Não se enterra mais ninguém vivo por engano. Não. A ciência evoluiu a um ponto tal que esse fato rarissimamente vai acontecer. No entanto, essas muitas encarnações nos apresentaram uma morte dolorosa. Tudo bem até aqui, meus queridos? Vamos seguir o meu raciocínio. Na questão 165, Livro dos Espíritos também, Allan Kardec vai perguntar: o conhecimento do Espiritismo tem alguma influência sobre a maior ou menor duração da perturbação entre parentes após a morte? Quando nós desencarnamos, nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência humana,
E há uma ligação, há uma simbiose entre o espírito, representado pelo perispírito, o corpo semimaterial, e o corpo físico. Ao morrer, o desligamento, o retorno à parte espiritual é um tanto quanto doloroso. Não tanto quanto o nascimento. Vejam, a morte é mais aliviada que o nascimento, mas há um sofrimento. Eles perguntam se esse sofrimento é aliviado quando nós compreendemos a informação espírita com relação à morte. Olha que interessante a resposta. Muito grande esse conhecimento contribui, pois que o espírito compreende antecipadamente a sua situação. Veja, meus irmãos, muitos companheiros nossos desencarnam e acordam, despertam no mundo espiritual numa zona umbralina. Todos conhecem essa linguagem? O que no catolicismo ou no cristianismo nós chamamos de inferno. No entanto, nós entendemos que o inferno permanente, o inferno eterno, é uma confabulação da teologia. Mas a pessoa acorda. Então ela acorda num lugar de trevas, por conta dos seus próprios temperamentos, comportamentos, atitudes negativas. Mas ela tem uma crença no inferno. Então ela pode pensar que estará ali para sempre, porque a sua crença a impede de caminhar para sair daquele lugar, fazer uma prece, pedir socorro, porque ele não acredita no socorro. Vejam bem, então o conhecimento espírita, nesse momento, vai contribuir. Se acordarmos uma zona umbralina, conhecendo a doutrina espírita, vamos pedir a Deus: Jesus, eu estou aqui porque eu mereço, eu sei disso. Eu gostaria de sair daqui, né? Eu quero refletir, eu quero melhorar. Faz uma prece, pede ajuda, e no momento adequado será socorrido. No entanto, diante desse quadro, os benfeitores ampliam a ideia. Mas a prática do bem e a pureza de consciência exercem maior benefício. Vejo então o coração puro, a consciência pura, consciente de que tem feito o seu melhor, não precisando dar contas de resultados para ninguém. Além disso, o trabalho no bem. Meus irmãos, eu fiquei pensando nisso e fiquei muito feliz quando me lembrei das casas espíritas, que nos oferece uma fonte de trabalho riquíssima, em vários locais, em vários segmentos, de várias maneiras. Todos nós presentes aqui podemos utilizar o dom que temos, de alguma maneira, para beneficiar alguém. E a casa espírita direciona esse dom, e a gente consegue atingir mais pessoas e ser muito mais produtivo. Mas, acima de tudo, para aliviar a perturbação, o trabalho no bem e a consciência tranquila. Eu comentei isso, meus irmãos, porque eu me lembrei daquele domus que está lá no cemitério em Paris, Père Lachaise, onde está o túmulo de Allan Kardec, não é? Um túmulo que se reporta a uma encarnação sua, quando foi um druida entre o povo celta. E está escrito lá: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Meus irmãos, nós estamos num processo de progressão continuada. Inevitavelmente não poderemos impedir a evolução, mas vejam, é necessário passar pelas etapas: nascer, morrer, renascer ainda e sempre progredir. Eu encontrei essa imagem na internet, achei muito interessante, o ciclo: o nascimento, o crescimento, a juventude, a adolescência, a juventude, o homem maduro, o envelhecimento, e numa sequência progressiva que vai decorrer até o momento em que nós atingirmos o grau máximo de perfeição moral. Quando tivermos sentindo paz no coração, que já pudermos amar as pessoas, que pudermos olhar para todas elas sem trazer nenhum tipo de rancor, ressentimento no coração. Esse trabalho, meus irmãos, de evolução moral, a longo prazo, tem um dia extremamente importante, que é o de hoje. Hoje é o dia que eu posso fazer mudanças. Hoje eu posso trabalhar a paciência. Hoje eu posso tentar ser melhor. Hoje eu posso repensar o meu perdão. Se o meu perdão não está adequado, não é o correto, não é o que o Cristo me propôs, eu posso mudar. E é Chico Xavier que deixou-nos uma frase muito interessante. Chico diz que cada dia que Deus nos dá são como páginas em branco no livro da vida. O que vamos escrever nelas corre por nossa própria conta. Chico, plenamente coerente com a visão espírita de que somos espíritos imortais e que, mais que isso, somos responsáveis pelas escolhas e decisões que tomamos. Então, pelo menos, de forma racional, deveríamos olhar para os resultados para tentar entender quais foram meus investimentos. E se os resultados não são bons, mudar de investimento para que no futuro
próximo ou mais distante, os resultados sejam melhores para mim. Então, meus irmãos, esse conceito é fundamental. Porque Deus, o Deus espírita, não é o Deus que castiga e pune. Deus não castiga e não pune. Nós é que nos punimos quando fizemos escolhas erradas que conflitam com a lei de Deus. Deus apenas cria leis. Então esse raciocínio espírita me faz entender que eu posso passar pelas dificuldades e posso contar com Deus para me ajudar nessa caminhada do resgate, do auto-resgate, ou seja, do resgate de mim mesmo. Avançando, meus irmãos, então, há uma questão do Livro dos Espíritos, 196, e eu trouxe aqui a tradução de um companheiro nosso chamado Alberto Adriano Massorano Cardoso. Ele fez uma tradução do Livro dos Espíritos independente. E a pergunta é, 196A, é o corpo que influi no espírito ou este que influencia no corpo? Veja que a pergunta é inteligente. Será que as características humanas que eu trago influenciam no espírito? Ou será o meu espírito que influencia nas características humanas que eu trago? Vejam a resposta. O teu espírito é tudo. O corpo é como que uma peça de roupa que acaba apodrecendo. É sempre o espírito que influencia no corpo. Na tradução da FEB, de Guilherme Ribeiro, a resposta é: teu espírito é tudo. Teu corpo é simples veste que apodrece. Eis tudo. Meus irmãos, a gente começa a entender a visão do outro lado da vida dos companheiros que estão libertos do envoltório físico. Eles compreendem que a vida material é passageira e é menos importante, embora tenha sua importância, mas a vida principal é a questão das relações que mantemos conosco mesmo no mundo visível. Então ele está dizendo, o corpo é uma veste que apodrece. Eu não sei quantos aqui tiveram a oportunidade de vivenciar, de ver uma exumação de um cadáver, não é? O corpo não tem importância. Ele vai apodrecer. É essa a visão que os espíritos têm, que nós não temos. Por isso a morte dói tanto. Por isso viver a vida intensamente é tão importante para a gente. No entanto, quando nós nos descortinarmos da verdade, dessa realidade espiritual, nossas ideias automaticamente serão mudadas. O que podemos fazer? Antecipar essa visão. Trazer a visão espiritual para a minha realidade do hoje, desse dia. Mas seguindo, meus irmãos, então, a questão 728, Allan Kardec vai falar de lei de destruição. Ele pergunta, é lei da natureza a destruição? E responde os amigos, preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamar de destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Meus irmãos, nós temos evoluído geneticamente. O corpo hoje, que vive em média 75, 78 anos, é muito superior ao corpo que nós usamos na Idade Média, por exemplo. Na Idade Média, morria-se em média com 40 anos. As doenças não tinham controle, nós não tínhamos noção de higiene naqueles dias. No entanto, hoje a genética foi evoluindo. A ciência prevê que daqui a 200 anos, os seres humanos viverão 120 anos em média e não morrerão mais de doenças. Vejam, as doenças controladas. Caminhamos para isso? É a perspectiva. No entanto, meus irmãos, a morte necessária é uma transformação para a evolução. Estão percebendo a visão dos benfeitores espirituais? Nossos corpos, importância alguma. O que fizemos dele? Importância total. O que temos feito do corpo? Temos aproveitado dessa encarnação para desenvolver os caracteres necessários ao espírito mortal pelos quais viemos ao planeta? Meus irmãos, a população de desencarnados é extremamente grande. Há um grupo de companheiros que, de forma até ousada, pegaram informação do livro Roteiro, de Emmanuel, de 1952, e fizeram uma aplicação de fórmulas matemáticas, chegaram ao número de que o planeta Terra, ele tem um contingente de 30 bilhões de espíritos. Não sei se a informação está correta ou não, mas recentemente eu vi Divaldo Franco usando num seminário. Se Divaldo Franco está usando, eu me dou o direito de usar também, né? Se somos 30 bilhões, 7 encarnados, tem 23 bilhões desencarnados.
Eu não sei qual foi o argumento que você usou e que eu usei, mas nós conseguimos a vaguinha. Nós explicamos, insistimos, pedimos, viemos ao planeta. Chegamos aqui, esquecemos as promessas que fizemos e desperdiçamos, muitos de nós, de novo, a nova oportunidade. A fila é grande, é preciso que valorizemos como sendo algo extremamente importante esse momento reencarnatório. Fazendo como? Aprendendo melhor, revendo meus conceitos e tentando me corrigir dentro dos meus limites, percebendo que nem tudo vai ser resolvido de uma hora para outra, mas eu preciso trabalhar no limite das minhas forças. O nome disso, no Espiritismo, reforma íntima. Seguindo então, meus irmãos, Allan Kardec, na mesma questão 728A, ele pergunta: um instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais? Responde os amigos espirituais: as criaturas são instrumentos de Deus, de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Meus irmãos, nós somos instrumentos de Deus para cooperar com o bem geral, para transformar esse mundo num lugar melhor, fazendo somente a nossa parte e da melhor maneira possível. Mas ele segue: para se alimentar os seres vivos, reciprocamente se destrói. Destruição é essa que obedece a um duplo fim: manutenção do equilíbrio da reprodução, que poderia tornar-se excessiva, não é? E utilização dos despojos do invólucro exterior, que sofre destruição. Esse invólucro é simples acessório e não parte essencial do ser pensante. Vejam, meus irmãos, eles separam, distinguem com muita clareza. Corpo é um acessório. Então as mulheres que vieram para cá colocaram um brinco. Um brinco é um acessório. Passariam sem um brinco, ficariam um pouco vazias, mas passariam sem um brinco. O corpo, na visão espiritual, é um acessório. Não é o ser pensante. Veja a conclusão. A parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas por que passa. Então, o que está acontecendo, o que é importante para nós aqui, é a evolução moral. E essa evolução moral é construída com o que eu faço e o que eu aprendo das vivências reencarnatórias, especialmente essa agora. Porque as do passado não posso mudá-las, mas essa eu posso mudar. Outra frase de Chico Xavier: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas qualquer um, inclui vocês, inclui os desencarnados, qualquer um, inclui o internauta, pode começar agora, recomeçar agora e fazer um novo final. Então, meus irmãos, felicidade e paz está em nossas mãos. A maneira pela qual eu sou motivado a escolher. Se eu estiver me norteando o Evangelho de Jesus, de amor, de perdão, de paz, de serviço, de humildade, com certeza, minhas escolhas serão melhores. E, inevitavelmente, resultados melhores. Mas avançando por conta do relógio, meus irmãos, essa parte essencial é o espírito, é o ser pensante. Eu coloquei aqui uma figura, numa progressão rapidamente, acompanhem comigo, está ali um dos primeiros humanos que habitaram a Terra. Mais tarde ele evoluiu, talvez ele tenha começado a se tornar ali um primeiro Homo sapiens. Depois ele foi um nativo, depois ele encarnou mais para frente como um preguiçoso, encarnou também como uma mulher. Meus irmãos, nós encarnamos homem e mulher, várias encarnações para aprender valências morais que só as mulheres aprendem. Por exemplo, no ato da maternidade. Não é? Então, na outra encarnação, encarnou uma rainha, talvez tenha encarnado um soldado das cruzadas, um soldado do Napoleão, encarnou um cadeirante com limitações físicas, encarnou uma mulher moderna, uma criança, encarnou um homem moderno, e agora está encarnado como aquele cidadão. Essa palestra eu peço aos companheiros que me deem um nome para esse companheiro ali. Já me deram o nome de Brucutu, já falaram que era Lula, João. Alguém quer sugerir um nome para esse companheiro? Como? Estela? Esther? Como? Alguém quer dar um nome? Quer dar um nome para ele? Escolhe o nome. Vou dar o nome de Tomé. Pode ser? Pode ser, Roberto? Tomé. Aquele companheiro é Tomé. Daqui para frente eu vou trazer uma história rápida de Tomé e vamos fazer 2 ensaios práticos da morte, para dizer para os companheiros, com base na doutrina espírita, o que acontece no momento da morte. Quem é Tomé? Tomé é um camarada bom, ele é religioso, ele é trabalhador, mas ele tem uma questão espiritual, ele tem um trauma.
ele bateu com o carro e os seus 2 filhos, um casal de crianças, morreu nesse acidente automobilístico. E ele, de vez em quando, ele tem um momento de dificuldade, de depressão, ele acha que ele é culpado, se sente culpado. Esse é o nosso companheiro. Para falar dele, daqui a pouco eu resgato ele. Deixa eu só trazer aqui rapidamente a questão, a base doutrinária para transitoriedade. É o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, item 8. Só acompanhe comigo, meus irmãos. A vida espiritual é, de fato, a verdadeira vida. É a vida do Espírito. Então, olha só, parece que é uma repetição e é. Nós somos espíritos. E a vida verdadeira não é quando estamos no corpo físico. Ampliando isso, sua existência terrena, a do espírito, é apenas transitória e passageira. Espécie de morte, que se a compararmos ao esplendor e à atividade da vida espiritual. Então vejam bem, na verdade, queridos, quem está morto somos nós. Nós somos mortos. Porque se os vivos têm uma forma sem matéria, eles é que são vivos. Então nós estamos vivenciando hoje uma morte, uma espécie de prisão. Olha só, o corpo é apenas uma vestimenta grosseira que reveste temporariamente o espírito. Verdadeira cadeia que o prende à gleba terrena e da qual fica feliz em se libertar. Então alguém desencarna e volta à parte espiritual. Esse espírito está vivendo um momento feliz de retorno à parte espiritual. Talvez aqui, na nossa incompreensão, ele vai fazer falta, nós podemos chorar, é verdade, manter um luto, mas sem desespero, porque ele está voltando à sua realidade espiritual como nós voltaremos um dia, antes de alguns e depois de outros. Não temos como fugir dessa realidade. No entanto, ele está dizendo que a sensação do corpo físico é como se estivesse preso a uma cadeia. Me lembrei da passagem do livro de Mateus, capítulo 5, versículo 25 e 26, onde Jesus vai nos recomendar: reconcilia depressa com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. E vos garanto que não sairá dali, enquanto não tiveres pago até o último ceitil. Essa prisão é o corpo físico. Nós espíritas somos livres, espíritos somos livres, mas precisamos passar pelo envoltório material para aproveitar desse aparelho para as aquisições morais que viemos ao planeta programados, planejados para adquirir. Meus irmãos, mais uma vez, será que temos feito bom uso desse corpo? Paulo de Tarso, na primeira carta, segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, ele vai falar, e Paulo de Tarso era um legislador, né? Era um homem acostumado a tribunais. E ele vai dizer assim: todos nós compareceremos ante o tribunal do Cristo para darmos conta do que fizemos por meio do corpo, se bem ou mal. A visão de Paulo: um tribunal corrigitivo, não um tribunal punitivo, mas um tribunal de avaliação. Todos passaremos por eles. Para quê? Para entendermos aonde falhamos e sermos melhores treinados, mais motivados, para numa próxima encarnação conseguirmos evoluir. Meus irmãos, os mentores espirituais não estão dispostos a nos punir e nem nos encontrar apenas as falhas. Eles olham amorosamente qualquer tipo de acerto e benefício. No entanto, nós podemos, de forma consciente, trabalhar em nós mesmos esse melhor aproveitamento do corpo que nos foi emprestado e que um dia estará numa sepultura. Mas seguindo, meus irmãos, Mateus capítulo 5, 25, o texto que eu trouxe, né? Eu me lembrei do livro Missionários da Luz, onde há uma passagem no capítulo 12, onde Silvério tem um diálogo com Manassés. Manassés é o orientador e Silvério vai encarnar. E Silvério está preocupado que ele vai encarnar e já fracassou várias vezes, talvez como nós. E ele está conversando com o Silvério motivando: não, vai lá sim, dessa vez vai dar certo, você foi bem treinado, foi feito um planejamento, você vai conseguir se melhorar. E de repente, André Luiz está próximo, ele diz: olha, volta de lá um completista. E André Luiz, depois que Silvério retorna, ele fala: vem cá, Manassés, o que é um completista? E André Luiz diz que o completista é aquele que consegue aproveitar 100% da sua encarnação. No entanto,
ele diz também, 50, 40, 50 e até 60% das pessoas desperdiçam a encarnação. Em até 60%. Meus irmãos, eu não sei a nossa história. Talvez tenhamos perdido muito tempo. E agora? O que fazer? Melhorar o nível de aproveitamento dos momentos que temos agora. Não podemos fazer diferente. Então eu posso intensificar, a partir de agora, o trabalho pessoal de reforma íntima, de automonitoramento, de vigilância pessoal, de prece, de oração, de trabalho no bem, para que eu possa aproveitar a vida útil que ainda tenho até a desencarnação para conquistar. Talvez não seja mais um completista, mas quem sabe eu volto de lá para lá com algum mérito, porque me esforcei e fiz algumas conquistas. Então, meus irmãos, a gente vai fazer 2 ensaios aqui. Todo mundo está me acompanhando, gente? Com relação à morte. Está ali o nosso amigo Tomé. Tomé teve um infarto. Esse infarto do Tomé é para morrer. Estava no planejamento reencarnatório dele. Por alguma razão, em vidas anteriores, ele lesou o coração, voluntariamente ou por invigilância, e nessa encarnação ele precisou vir encarnar para ter um infarto. Então, por mais que a medicina fizesse alguma coisa, não salvaria a sua vida. Por mais que o tratamento espírita fizesse alguma coisa, não salvaria a sua vida, mas talvez o aliviaria de dores, de tensões. Mas o fato é que ele está ali internado e vai morrer. E morreu. E foi para ser velado. Meus irmãos, aquela cruz, aquele lugar roxo, né? Bonito, até o piso é roxo, o caixão é preto, madeira escura, e está ali o nosso amigo Tomé. E começa a chegar as pessoas. Meus irmãos, velório é coisa muito séria. As pessoas fazem do velório uma festa, né? Está ali o pessoal paquerando, tem aqui um grupo conversando sobre futebol. Velório deveria ser repensado. O companheiro, muitas vezes, que está desencarnando, no processo de desenlace, está ainda atrelado àquele envoltório físico. Não deu tempo suficiente para o trabalho de desligamento ser feito. E aí, o velório vira festa. Já vi velório que começou com café com leite e biscoito. No final tinha até cerveja, né? Tinha um bar perto, alguém trouxe uma latinha, trouxe outra, e esqueceram o morto. Se você vai a um velório, é para velar o morto. Ore por ele, interceda por ele, lembre-se dele com amor, peça aos amigos espirituais que o auxiliem, mas enfim, depois do velório, ele vai para o cemitério e é sepultado. Essa, meus irmãos, é uma visão linear. Vamos ver a visão mais aprofundada, um ensaio completo na visão do Espiritismo? Como é que acontece? Está ali o nosso amigo Tomé, o infarto que o levaria à morte. Quando ele dá o último suspiro, o que acontece? Imediatamente, trabalhadores invisíveis, chamados técnicos do desligamento, são companheiros que vão trabalhar numa cirurgia de quebrar, de desligar os cordões fluídicos que estão ligando células perispirituais às células físicas. Todo mundo compreende essa linguagem, companheiros? Quando Isaac Newton disse que 2 corpos não podiam ocupar o mesmo lugar no espaço, ele não conhecia o perispírito. Porque para cada célula física há uma célula perispiritual. No ato da morte, os técnicos desligam, vão desligando até chegar ao chamado cordão prateado, que é o principal elemento de ligação entre os planos físicos e material. Esse trabalho é feito. E esse companheiro, ele é conduzido, esse camarada, que não tem aqui, não sabemos qual é a religião dele, mas ele é um homem bom, fazia o bem, tentava ajudar as pessoas, era um homem honesto. Ele vai ser conduzido por entidades, ali eu botei com asinhas, mas nem sempre tem, eu acho que nunca tem, não são anjos, mas simbolizam bons espíritos que vão trazê-lo e vão conduzi-lo a uma colônia pelo merecimento dele. Se ele não tivesse merecimento, iria para uma outra região de sofrimentos para poder passar um período repensando a sua história e querendo, sentindo necessidade de fazer melhor. Tudo bem, aqui aconteceu isso. Ele vai então para o velório. Chegou um primeiro grupo de pessoas, estão ali sentadas, em silêncio, orando, num bom comportamento. Tem um outro que chegou e olhou, ficou olhando, quem sabe está até pedindo a Deus por ele, lembrando dele com carinho. Essa vibração ajuda.
Mas chegou o pessoal da paquera, chegou o pessoal para falar de futebol. E o que acontece no plano espiritual? Trabalhadores invisíveis também, de acordo com o mérito de cada um, são enviados para soprarem novas ideias, para amenizar aquele clima. Recentemente eu fui a um velório de um companheiro lá da União Espírita Cristã, quase 2 anos, seu Sebastião, e estava aquele tumulto, sabe? Gente falando tal, e me procuraram e disseram assim, como se eu pudesse fazer alguma coisa, faz alguma coisa para melhorar esse ambiente aí. E eu não sabia o que fazer, e de repente alguém disse assim, vamos cantar uma música? E começaram uma sequência de canções espíritas. Meus irmãos, a vibração mudou. Então, se você vai a um velório, canta. Leva um livro, leva uma página do Evangelho, uma página de Emmanuel. Evite, principalmente, falar mal do morto. Porque a gente começa falando bem do morto, né? Ele era tão bom, mas daqui a pouco, aquele mais alterado, lembra um fato lá de trás, todo mundo que comete erros. Evite assuntos ruins. Fale, ore, dentro da sua crença. Peça a Deus por ele. Porque os benfeitores espirituais também estão ali. No caso do nosso companheiro Tomé, alimentando, fortalecendo, melhorando aquele ambiente para facilitar o trânsito dele para o mundo espiritual. Depois disso, o que acontece? Ele vai ser sepultado. Meus irmãos, o que estão no sepulcro são os restos mortais. O espírito não está ali. Se você, por exemplo, vai, como é costume, nossos irmãos cristãos, vai visitar o cemitério de Dia de Finados, vai levar flores, pode levar, tudo bem. É possível até que o espírito vá lá para te receber, mas não é o lugar dele, ele não fica no sepulcro. Então você pode fazer uma homenagem em casa, uma oração para ele, lembrando-se dele, amorosamente. O efeito é exatamente o mesmo, mas aprendemos a certos rituais. Então está ali, o que está ali, meus irmãos, é o envoltório físico, que apodrece, que não tem importância nenhuma. Minto, que tem importância parcial, mas o espírito continua a sua caminhada. Nesse nosso slide aqui, vamos vê-lo agora indo para uma colônia. Meus irmãos, o que aqui embaixo alguns estão chorando. André Luiz diz assim, né, no livro Agenda Cristã, ele diz assim, quando nós nascemos, muitos sorriem e nós choramos, né? Vivamos de tal forma, que ao voltar à pátria espiritual, muitos chorem e nós possamos sorrir. Veja, os papéis se invertendo. Chegando a uma colônia lá em cima, meus irmãos, há uma recepção para ele. Esse companheiro veio encarnar aqui, entre aspas, morrer no mundo material, deixou lá amigos, queridos, família espiritual, que agora estão esperando de volta. E ele começa a sorrir, e ele vai se aproximando e surge lá, naquela colônia, o casalzinho de filhos dele, né? E eles se encontram, se abraçam, e é um momento de extrema felicidade e de intensa luz. Meus irmãos, no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, capítulo 7, diz Jesus assim, digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Eu imagino que desse versículo possamos confabular uma espécie de recepção, de uma festa no céu. E é baseado nisso que lá em João capítulo 16, versículo 22, o mestre diz, assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza. Mas outra vez os verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. A confiança de que a vida física é passageira, e que somos seres imortais, e que voltaremos à pátria espiritual, e conseguiremos sentir a profunda alegria pelo fato de estarmos vivos e realmente vivos. Meus irmãos, perceberam que saiu do roxo para as bolinhas de soprar coloridas? Nós podemos também inverter os nossos conceitos com qualquer relação, qualquer assunto e também com relação à morte. Então o intercâmbio com o plano espiritual, meus irmãos, tem provado para a gente, de forma científica, na ciência espírita, de que a vida prossegue após a morte. Alguns dizem assim, nunca ninguém voltou para contar, é porque não conhece o espiritismo. Os mortos, erroneamente, como diz Leon Denis,
Leon Denis, Gabriel Delany, erroneamente chamados mortos, comunicam-se e vêm trazendo seus testemunhos, dizendo para a gente que a vida prossegue após a morte. É uma limitação intelectual não acreditarmos de que a vida continua. Já há provas, inclusive científicas. Recentemente eu vi na internet um grupo de cientistas americanos com máquinas e equipamentos de alta sensibilidade perceberam que após a morte do corpo físico, uma massa de energia permanecia por um tempo próximo ao corpo. Meus irmãos, mais tarde, eles vão dar o nome disso de espírito, e nós já sabemos. A ciência espírita antecipando, em mais uma questão, muitas vezes, a ciência secular. Mas para terminar, eu vou contar uma história, vou ler uma passagem do Evangelho e a gente encerra dentro do horário. Uma família, vamos voltar a 1900 e alguns anos, uma família de judeus. O homem extremamente religioso, um rabino, casado, ele tinha um problema cardíaco leve, casado com uma mulher mais jovem. Uma mulher dessas mulheres especiais, dedicadas, amorosas, extremamente familiar. Desse casamento, 2 filhos. Filhos maravilhosos. Jovens nessa época. Mas jovens religiosos, respeitosos. Aqueles jovens que de manhã acordam, sem acordar a gente, que bate o liquidificador, bate o Nescau com a porta da cozinha fechada, e lavam o liquidificador. Eles são raros, né? Raro. Eram esses jovens. Por ocasião de um trabalho, o marido tinha que se ausentar 30 dias. Se despediu da mulher, dos filhos, tocou viagem. Começo do século XX. Não se tinha recurso de telefone, não se tinha como comunicar, era difícil. Uns 5 a 6 dias depois, ele já bem distante, acontece uma tragédia. Um acidente grave naquela localidade. Vários mortos. Dentre eles, os 2 filhos do casal. A mãe, uma mulher religiosa, acreditando na vida eterna, na ressurreição dos mortos, não é? Aceita a morte dos filhos com resignação. Lamenta, chora, tem luto, mas aceita, por confiar na vida eterna. Sepulta os filhos e agora tem uma nova preocupação. Como dizer para o marido mais velho, como contar esse fato para eles? E aí ela faz uma prece. Ela pede a Deus que a ajude. Durante o sono, ela tem uma intuição. Podemos usar a ferramenta do sono, da prece no sono. E ela espera o marido, ele chega de viagem, ela o recebe no portão, o abraça, o beija, ele pergunta, mulher, onde estão nossos filhos? Ela disse, nossos filhos virão depois. Vamos entrar, preparei um banho para você. Mulher que preparava banho. Sandalinha na porta do box, toalhinha limpinha. Ele tomou um banho. Saiu do banho, mulher, onde estão nossos filhos? E ela repetiu, olha, nossos filhos virão depois. Mas preparei um almoço. E era um guisado de lentilhas, né? E tinha depois do guisado pães, e tinha um café. E ele comeu, durante o almoço ele perguntava onde estão nossos filhos, ela dizia, nossos filhos virão depois. Depois do café ele perguntou mais uma vez, meu amor, onde estão nossos filhos? E ela disse, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Durante o dia que você esteve fora, uma amiga minha me trouxe aqui 2 preciosas joias. Pediu que eu as guardasse. E eu as guardei. Nesse período, eu me apaixonei pelas joias. E agora eu estou num dilema. Ela vem buscar as joias, eu não quero entregar. E ele tomou um susto, falando, você? Uma mulher que nunca foi dada vaidade, uma pessoa simples, centrada, como é que é isso? Não, eu estou apaixonada pelas joias. E eu queria ficar com elas. Ele disse, mas não temos dinheiro. E ela disse, podemos vender a casa e comprar as joias. E ele se aborreceu e disse, não, de forma alguma. Amanhã mesmo lhe ajudarei. E vamos até a sua amiga devolver as joias que lhes pertencem. Ela fez uma pausa e disse, meu amor, não será mais preciso. As joias já foram devolvidas. As joias eram os nossos filhos. Deus nos deu e Deus para si os tomou. Aquele homem entendeu a mensagem de forma trazida tão amorosa, aceitou também, por conta da sua crença religiosa,
e teve uma espécie de final feliz. Meus irmãos, quantas vezes a falta de entendimento do Evangelho do Cristo nos faz sofrer excessivamente com algo que é natural, o retorno à pátria espiritual. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, Jesus diz assim, João diz assim, falando sobre Jesus, e ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas serão passadas. Meus irmãos, haverá um dia que nós vamos ter plena consciência da realidade da morte, e de que a vida é a vida espiritual, e que a passagem não vai nos afetar tanto, não vai mais nos abalar tanto, porque Jesus já terá nos dado, nos trazido para próximo de si, nos consolado, nos abraçado, nos acolhido com o seu ensinamento. Meus irmãos, quantas vezes nós pensamos que a morte, encontrei na internet esse post, queria colocar, a morte é como um barco que se distancia no horizonte. Chega o momento em que desaparece. Mas o fato de não vê-lo não significa que ele não existe. A morte, a cultura da morte, o conceito de morte pessoal de cada um de nós precisa e pode ser revisto, para nos adequarmos a um conceito da realidade da vida, sendo a vida espiritual. Nenhum de nós perdemos ninguém. Os nossos mortos, nosso amigo, nosso irmão, o nosso pai, que nos antecedeu ao retorno espiritual, meus irmãos, virão depois. Nós os encontraremos. No entanto, se estamos vivos, é preciso que utilizemos dessa possibilidade para angariarmos e crescermos nos recursos espirituais, que é a grande proposta para cada um de nós. Então que Jesus, o amigo divino, em todas as horas, por mais que tenhamos uma saudade e sintamos uma dor, possa Ele nos abraçar, nos acolher, trazer o seu consolo e nos ajudar, entendendo os conceitos novos, desafiar a nós mesmos a transformá-los em experiências vivenciais, para que de fato Jesus resplandeça em nossos corações e que sintamos paz e harmonia. Muita paz, meus queridos irmãos.